bora ver o que a espiritualidade tem para te dizer nesse momento. Você tá chegando aqui nesse vídeo porque tem um recado especial que você precisa ouvir, precisa receber nesse momento. E eu vou te apresentar as opções para que você escolha aquela que traz a sua mensagem. Grupo 1 vai ser o grupo da Ágata Verde. Grupo 2, Pedra do Sol. Vou colocar aqui na mesa para você fazer a sua escolha. Se precisar, inclusive, pode pausar o vídeo, fazer essa escolha com calma. Para eu começar, então, com a Ágata Verde, você que escolheu o grupo número 1. Vamos ver o que a espiritualidade precisa te dizer nesse momento, que você precisa saber, receber de orientação, receber de aviso. Vamos ver o que sai aqui. Para você que se conectou com a Ágata Verde, grupo número 1. Qual o recado para você do grupo 1? A raposa, a árvore, o caixão. Primeira mensagem, grupo 1, que me vem aqui. A primeira mesmo, a minha cadeira tá fazendo barulho. Mas a minha primeira impressão, quando eu olhei para essa dupla de cartas, é claro que eu vou considerar as 3, mas isso vai ser para algumas pessoas, para poucas pessoas, mas eu vou começar com isso para tirar logo do caminho, né? Que é essa raposa. Eu quase nunca trago mensagens assim, eu não gosto de falar muito dessa maneira, mas foi a primeira impressão que me veio, foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Como se essa raposa representasse uma pessoa. Uma pessoa, ia falar uma raposa, uma pessoa meio raposa, que de alguma forma, eu não vou dizer que tá mal intencionada necessariamente. Mas sabe o que me vem aqui? Pode ser, por exemplo, talvez não seja um termo muito associado exatamente à raposa, mas sabe aquela pessoa meio invejosa, que você pode estar mal na sua... Você sabe que você não está muito bem, mas a pessoa ainda assim inveja a sua vida, queria ser você, queria ter o que você tem. Tem algo assim aqui, é como se tivesse alguém de olho em você, no que você está fazendo, no que você está construindo, porque essa árvore, por isso que foi a primeira impressão que me veio, essa sequência, raposa com árvore, é como se essa pessoa, né, tem esse olhar sobre algo que você está realizando, está construindo, está fazendo. Repito, não vai ser uma mensagem para todo mundo, mas me vem isso aqui. Ainda mais com esse caixão, né? A carta do caixão na sequência. O caixão aqui, esse deck, né? Esse Lenormand traz a carta, acho que traz esse sarcófago, né? Eu concluo essa primeira mensagem da seguinte maneira: guarda o que é seu para você. Não compartilha tudo que você faz com qualquer pessoa, sabe? E aqui eu não me vem nem nada assim num sentido do tipo, que eu já falei isso em alguns vídeos. Quando vem esse tipo de mensagem, eu falo assim, cuidado com o que você posta na internet, né? Todo mundo vendo sua vida. Não é isso não. Aqui me vem uma pessoa específica. Se essa mensagem é para você, é uma pessoa específica, com quem você não deve compartilhar aquilo que você está fazendo, aquilo que você está pensando. Pode ser uma pessoa de trabalho, um colega de trabalho, pode ser um familiar, pode ser uma amizade, pode ser qualquer pessoa assim, próxima,
com quem você divide a sua vida. Ou pelo menos alguém que vê, que sabe alguma coisa da sua vida. É isso. Essa foi a primeira mensagem que me veio. Indo além, essa linha de cartas, ela também traz um recado sobre você buscar uma certa malícia, eu até diria. Eu ia falar sabedoria para lidar com alguma situação, mas eu vou usar o termo malícia para você aqui conseguir encontrar um caminho. E aí o que eu tô falando, eu sigo com a ideia da árvore aqui, no sentido de algo que você vem construindo, algo que você vem planejando, produzindo. Pode ser, por exemplo, não necessariamente algo concreto no sentido de um trabalho, uma carreira, um projeto. Pode ser que uma relação até. Mas alguma coisa a qual você vem se dedicando. Você vem colocando tua energia ali. E tem aqui essa relação dessa malícia, esse saber o que falar, a hora de agir, a hora de não fazer nada, a hora de calcular melhor seus passos. Tem essa ideia aqui, essa energia que eu tô pegando nesse momento. Porque nesse sentido, essa carta do caixão aqui tá me vindo... É quase como uma energia... É uma energia complexa isso aqui. Porque... Eu vou tirar mais cartas pra gente ver o que mais a gente pode falar, mas... É como se... Essa carta aqui não tá representando exatamente esse encerramento, esse fim de ciclo, mas é como se fosse um certo potencial para algo que você vem se dedicando meio que sair do trilho. Então é um alerta. Por isso você precisa de malícia. Talvez por isso a primeira mensagem seja falando, alertando, né, sobre uma pessoa específica. E aí essa segunda parte da mensagem não é específico, é mais amplo. Não, a gente não está falando de outra pessoa, a gente está falando de você. Como que você aborda essa situação, esse projeto, essa relação, essa construção, seu trabalho, enfim. É a sua postura frente a isso que você está fazendo. Para que você não... Sabe aquela coisa da gente tá fazendo uma coisa e de repente dá com a cara na parede? Aquela sensação de, putz, fui no caminho errado, fui na direção errada, dei um passo errado, agora eu preciso rever, agora eu preciso refazer. É tipo isso aqui, esse caixão. Complexa essa mensagem, mas é essa energia que tá me vindo por essas cartas. Vê se faz sentido. Grupo 1. Mas, como eu disse, né, esse é um recado da espiritualidade para você. Então, isso era o que você precisava saber nesse momento. Ver, né, o quanto isso faz sentido, de fato, na sua vida. O que mais eu posso te dizer? Grupo 1. Aponte o tempo. A carta do relógio. E os pássaros. Aqui a gente também tem a referência àquela coisa de cuco, né? Que tem aqui uma coruja, tem um pássaro, tem um galo. Mais pássaros aqui. E essa parte da mensagem, talvez, seja até um pouco mais ampla. Não necessariamente vai ter a ver com o mesmo contexto dali. Mas aqui tem alguma coisa que você vem buscando, desejando, se dedicando também. Pode ser uma questão de dedicação que ou tá levando mais tempo do que você gostaria, ou tá demandando de você paciência.
reflexão, internalização. Esse tempo aqui, ele é um fator essencial para alguma coisa se desenvolver. Essa ponte ser cruzada, você sair do lugar, do ponto A, partir para o ponto B, na sua vida, seja, por exemplo, uma mudança que você quer estabelecer na sua vida, até uma mudança física, porque aqui também a gente pode ter essa ideia de deslocamento, né, de sair de um lugar e chegar em outro. É uma carta extra nesse Lenormand, que traz essa ideia de um caminho, um percurso, um deslocamento também. Então pode ser uma mudança, pode ser a realização de algo específico. Que ou esse caminho não está sendo tão reto, tão direto quanto você imaginou ou quanto você gostaria. Está demorando, está levando mais tempo. Mas esses pássaros aqui, primeira coisa que eles me trazem é um possível desfecho positivo. Os pássaros, a carta dos pássaros é uma carta de alegria, é uma carta de bons resultados, traz felicidade. Ela tem aqui uma comunidade. Então aqui pode ser, por exemplo, um projeto que você está fazendo, se dedicando para realizar algo, não só para você, mas algo que você coloca no mundo, que oferece para as outras pessoas. Então aqui, se for isso, aqui é um resultado positivo nesse sentido de comunidade, de compartilhamento. Então isso é muito positivo, mas a carta dos pássaros, ela também muitas vezes fala, pelo menos para mim, ela fala sobre comunicação, sobre diálogo, sobre troca. E essa ideia de troca, de diálogo, aqui nesse contexto que eu trouxe do tempo, talvez, né, demorando um pouco mais, me remete a isso que eu falei sobre a interiorização, sobre o diálogo interno. O quanto você tem que ser resiliente, o quanto você precisa, durante esse período, durante esse processo, se entregar sem ter certeza do resultado, mas seguir ali, persistindo naquilo, até que você alcance esse resultado. Porque os pássaros, quando a gente, pelo menos eu, né, quando penso neles assim, um pouquinho mais simbolicamente, essa ideia do recolhimento desses animais durante a noite. Eles passam por essa noite escura, e eu já ouvi essa história, pelo menos, é isso que está me vindo. É como se pela manhã, assim que o sol nasce, eles começam a cantar, comemorando que eles seguem vivos. Eles passaram pela noite, eles passaram pelo escuro. Então aqui você pode estar nesse momento de escuridão, às vezes até de um certo desespero, de uma frustração, de ter que passar por um percurso maior do que você gostaria, maior às vezes do que você se sente capaz de se segurar ali, de se firmar, dar os passos. Mas nesse sentido, tem caminho. Pode até demorar um pouco mais, pode até ser um pouco mais longo, um pouco mais distante, mas tem aqui esses pássaros no fim. Então, é um recado para trazer um pouquinho de conforto para o seu coração. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Vou tirar mais uma linha de cartas para ver o que mais eu posso te dizer. Vou ter que colocar em cima porque não tem espaço na mesa. Sai aqui o chicote. Vamos ver o que mais. Vou ficar com essa aqui. Vou aceitar a última só para amarrar aqui. Mas sai aqui para você. Não sei se tá tranquilo de ver, acho que tá, né? Chicote, a chave, o cavaleiro e extra, aqui pulou também a carta da casa. Eu aceitei essa carta da casa amarrando toda essa história, porque para mim, tudo isso que tá aparecendo aqui, eu ainda vou falar dessa fileira, ainda não entrei na energia dela, do que essas cartas trazem, mas eu já vou concluir com essa casa dizendo que todo esse movimento te conduz para um lugar interno, pelo menos.
de mais estabilidade, de mais segurança, seja estabilidade, por exemplo, financeira, você se sentindo mais segura financeiramente falando, seja uma confiança maior na sua capacidade, seja uma estabilidade emocional, mental. Aqui você passando por um processo, por certos desafios até, como a gente viu na primeira parte, que te conduzem a um lugar melhor. Para algumas pessoas, essa casa pode inclusive representar uma mudança física. Como eu falei aqui, né, um sair de um ponto A, ir para um ponto B, e esse deslocamento ser físico, ser um deslocamento concreto de casa. Agora, o que a gente tem aqui? Nessa terceira fileira de cartas, terceira parte da sua mensagem. Eu vou levar, em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, a sequência. Inclusive, aproveitando que eu, não à toa, falei dessa carta antes. O chicote é uma carta, uma imagem, uma ideia que traz rapidez. Traz conflito também. Isso já saiu aqui de alguma forma, para você estar atenta. Mas, para mim aqui, o que essa carta mais representa nessa leitura é o dinamismo, é a rapidez. Algo acontecendo com esse cavaleiro aqui, por exemplo, um contrato, essa figura carrega na mão, uma carta. Acho que dá para ver. Carrega nas mãos uma carta, pode ser um contrato, pode ser... Isso tudo pensando no que eu já falei, Pode ser uma proposta, um convite, alguma coisa que chega na sua vida, positivamente falando, algo que traz... A sensação que me vem aqui é como se isso trouxesse respiro, isso traz alívio, isso traz alegria para você. Muito influenciada pela carta dos pássaros também aqui. Isso é bom. Tem algo... O que me vem... Por que eu tô falando isso? Essa chave central aqui é a ideia literal da chave. A gaiola destrancada. Tem uma porta sendo aberta. Tem um caminho desbloqueando. Que antes pode ter tido conflito, pode ter tido dificuldades, pode ter tido, inclusive, para algumas pessoas, a carta do chicote, dependendo da leitura, ela fala sobre magia. Então, para algumas pessoas, pode até ter influências externas na sua dificuldade. Seja aquela pessoa que a gente falou lá no início, seja um inimigo oculto, vamos chamar assim. Algo que te influencia energeticamente, te puxa para trás, te ancora no lugar e você não consegue força suficiente para se mover, para realizar. Então, seja o que for, com um conflito real com uma pessoa que você conhece, um obstáculo real ou um inimigo oculto, isso fica para trás. Isso é, de alguma forma, resolvido. Banido da sua vida. O caminho é desbloqueado, a porta é aberta, a oportunidade chega. Por isso, não à toa eu falei dessa casa aqui, desse lugar mais estável, mais seguro, mais confortável. Essa é a energia que eu tenho aqui. Volto a dizer, tudo que eu falei aqui pode estar relacionado. Desde a primeira mensagem dessa primeira linha de cartas, pode ter a ver com tudo que aconteceu aqui na sequência, mas podem ser eventos isolados, cada um falar de uma área específica da vida. Aí você vai precisar ver como que isso vai se encaixar na sua vida, mas pode ser, de fato, tudo junto. Inclusive, me vem aqui de reforçar um pequeno ponto da mensagem. Quando eu falo que essa carta do caixão não representa um fim, um encerramento, agora isso faz sentido. Aqui é para você tomar cuidado, por exemplo, ter aquela malícia, aquela sagacidade para saber a hora de agir, a hora de parar, a hora de pausar e não de desistir, como a gente viu na segunda linha. Pausar ao invés de desistir, recuperar o fôlego para seguir em frente, para que você não encerre algo que não é para ser encerrado.
Eu falei que a carta do caixão aqui pra mim não era fim de ciclo. E não é. Tem algo positivo. A sequência disso é esse algo positivo, esse movimento positivo, próspero, que acontece aqui no seu caminho. A partir de uma resolução aqui. Você se movimentando para resolver, a coisa flui, a vida flui. Se são conflitos com pessoas específicas, ou um grupo de pessoas, né, algo mais abstrato, né, que não é aquele conflito muito mais do como você se sente em relação a determinadas atitudes de pessoas e não uma briga específica. Você buscando resolver isso, olhando para dentro, interiorizando, né, indo para dentro de si, você se desvencilha dessa energia, dessa frequência, dessa crença, dessa linha de raciocínio, não sei. Aqui tem talvez um movimento necessário que você precise fazer para resolver isso aqui. Possivelmente não é algo que vai naturalmente se desfazer, mas tem como. É fácil. Eu até diria que é fácil. Basta a sua intenção, o seu querer. Você, digamos assim, dá o aval para a espiritualidade. Agir, intervir na sua vida. Você precisa buscar. Eles não vão fazer sozinhos. E você precisava saber disso, talvez, através dessa mensagem. É isso que eu tenho para você, do grupo 1, da Pedra Ágata Verde. Espero que tenha feito sentido. A gente se vê no próximo vídeo. Grupo da Pedra do Sol, grupo número 2. Vou deixar a pedra aqui. E a gente vai ver, então, qual recado a espiritualidade tem para te dar nesse momento. Precisa que você saiba. Você precisa tomar consciência, conhecimento, alertas, orientações para você do grupo 2. Que seja um grupo diferente do grupo 1, né? Mesmo que você esteja aqui vinda do grupo 1, eu falo isso porque caíram cartas aqui que saíram no grupo 1. Mesmo que você tenha vindo de lá, que venha uma mensagem diferente, né? Complementando, indo além. Grupo 2, então. Qual recado a espiritualidade precisa te trazer nesse momento? Os ratos com os pássaros e o cão. Só carta de animal aqui, né? Eu gosto de pensar no lado positivo das coisas, e então eu vou dizer assim, que você esteja protegida pelos espíritos animais, né? Cada um tem a sua força, tem a sua luz, inclusive os ratos. Os ratos, numa perspectiva positiva, ele é detalhista, ele olha os mínimos detalhes. Eu ia falar minimalista, mas isso é outra coisa. Ele olha, se atém aos pequenos detalhes. Isso é muito positivo, e eu acredito que isso é um tanto dessa mensagem aqui. Seja porque você precisa fazer isso em relação a alguma área, alguma situação específica na sua vida. Prestar atenção um pouquinho melhor nos detalhes, no que você está fazendo, nas palavras que você tem usado, por exemplo. Aqui a gente está falando, possivelmente, de interação com os pássaros, que eu, como sempre digo, né? Para mim, pelo menos, a carta dos pássaros fala de comunicação, de uma relação, de uma dinâmica. E o cão? O cão é o aliado. Então, por si só, esses ratos aqui, se eles oferecerem algum tipo de dificuldade, de obstáculo no seu caminho, isso é pequeno, isso é superado.
Já vou falar um pouco mais disso. Mas, olhando para o viés positivo dessa carta, a gente está aqui falando como orientação da espiritualidade sobre uma necessidade de você ajustar a sua comunicação, seja com os outros, seja consigo mesma. O que você anda falando e pensando sobre si? Isso vai dar o tom positivo ou negativo desses ratos. Quanto mais negativo esse diálogo interno, mais esses ratos vão representar dificuldades, obstáculos no seu caminho. É autossabotagem aqui. Se você se trata mal, o mundo vai te tratar mal. O mundo vai ser hostil com você. Então, talvez a gente esteja aqui falando de uma necessidade de um realinhamento dessa relação interna para algumas pessoas. Outra mensagem que vem aqui é, como eu ia dizendo, né? Esses ratos, eles podem sim representar algum conflito, algum desentendimento com alguém aqui, uma amizade principalmente, uma frustração, uma decepção, melhor dizendo, com uma pessoa específica, principalmente no campo das amizades. Mas eu acredito, eu sinto essa energia aqui como se eu fosse colocar um nível nela, eu diria que ela vai diminuindo. Então, a dificuldade, o conflito, o desentendimento, a frustração, seja lá o que for, vai diminuindo em direção a esse cão. Então, se você, por exemplo, brigou ou venha a brigar com uma amizade, se desentender, fica triste com algo que ela tenha feito, essa pessoa, né, tenha feito ou falado, aqui isso é superável, isso é talvez até natural, uma discordância natural e superável. Se esse for o caso, eu não vejo essa pessoa como uma má influência, uma pessoa ruim, mal intencionada, nada nesse sentido. Eu diria que é mais natural. E junto disso, inclusive, eu reforço a mensagem. Como que você está se relacionando consigo mesmo? Será que as suas relações, as relações que você tem na sua vida, amizade ou qualquer outra, tá? Eu usei aqui especificamente a ideia de amizade, porque esse cão está me remetendo a isso. Um grupo social, algo mais social, não exatamente uma relação amorosa, por exemplo, mas pode ser também, ou até familiar, um grupo familiar aqui, um clã. Às vezes, a sua relação com essas pessoas, principalmente essas mais íntimas, ela reflete a sua relação interna. Como você lida consigo mesma é como você lida com as pessoas. Então, tem caminho aqui, tem possibilidade de você melhorar essas relações a partir do momento que você melhora essa relação interna. Olhando numa perspectiva mais de futuro, né? Pode ser que aconteça algum desgaste, algum desentendimento com alguém, mas vai ser possível de alguma forma. E aí eu diria que depende muito da sua vontade de resolver esse conflito, de conversar, de alinhar as coisas para que essa situação se desfaça. Eu diria que se você se desentender com alguém, não veja essa pessoa como uma inimiga, como alguém que quer o seu mal, porque não é isso. Não é isso mesmo. O que mais eu posso te dizer, grupo 2? As duas cartas que eu vi no início, né, antes de começar a tirar, elas estão aqui, elas saíram e foram as cartas do grupo 1, que são os pássaros e a casa. O que mais? Talvez, né, você esteja assistindo as duas. A casa, a serpente e a lua. Vou aproveitar, eu preciso beber uma água.
eu vou aproveitar isso que eu acabei de falar, porque possivelmente essa sequência de cartas ela é uma coisa só. As 6. Por quê? A primeira ideia que me vem aqui quando eu olho essas 3 cartas juntas, a Casa, a Serpente e a Lua, a gente está falando de uma relação íntima. É algo, eu ousaria até dizer familiar, uma relação com algum familiar. Ou íntima, né, no sentido de seja a sua família de origem, seja a sua família construída. Ou aquelas pessoas que você considera a sua família, ou aquelas pessoas, por exemplo, aqui essa casa pode representar um centro religioso, uma igreja, uma comunidade religiosa, uma comunidade de algo que você realiza, alguma estrutura que existe aí na sua vida, íntima, próxima. E aqui a serpente com a lua. Aí aqui a gente está falando desse conflito, dessa dificuldade, dessa... É como um distúrbio, não é a palavra? O emocional abalado, o seu emocional abalado aqui. Você se afetando por algo. Algo te afetando emocionalmente. Que vem dessa estrutura. Então, eu acredito que a gente está aqui numa mensagem única. E, nesse caso, tudo que eu falei antes é válido, é reforçado aqui, sobre a necessidade de você buscar rever, né, como você fala, como você se comunica, como você resolve o conflito, como você conversa sobre isso que te afeta. Às vezes, aqui eu não tô falando necessariamente que você tá errada, que você é culpada, de seja lá o que for. Você é responsável pela forma como você reage às situações. Se você tá numa dinâmica que a pessoa faz algo e esse algo te afeta, te desagrada, é sua responsabilidade entender por que isso tá te afetando. Por que isso te desagrada? Não culpar outra pessoa por ela ter agido daquela maneira. Ela é ela. Ela age como ela acredita que deve agir. Mas e por que você se afeta? Que gatilho é esse? Onde isso está pegando em você? Que ferida é essa aberta? Então aqui tem uma necessidade de olhar mais atentamente para o teu emocional, para você não se afetar tanto. Não só para você resolver a situação, mas para você não se afetar tanto com as coisas, as situações que acontecem na sua vida ao seu redor, emocionalmente falando. E se você consegue fazer isso, vou tirar uma terceira linha de cartas aqui, como eu fiz no grupo 1, mas só concluindo, se você consegue fazer isso, essa serpente aqui, ela se transforma. Eu vou falar o mesmo que eu falei no início sobre os ratos. E é inclusive mais um animal aqui, né? Cada um é um símbolo, um animal de poder aqui. A serpente, o lado luminoso dela é da cura. É um símbolo de cura, é um símbolo do feminino. É um símbolo de poder absoluto. Só que quando a gente está desequilibrada, a gente se enrosca nessa cobra. A gente se enrosca nas situações, a gente se embola com o outro. A gente começa a não entender aquilo que é nosso, aquilo que é do outro. Então, é preciso olhar para si desvencilhar, deixar com o outro que é do outro, pegar o que é teu, para que você entre nesse estado de cura que essa cobra representa. E aí sim a gente fala da lua. No Lenormand, a lua traz um contexto um pouco diferente da lua do tarô, que eu aqui trouxe bem mais próxima do tarô, mas aqui a gente está falando de um transbordamento emocional. É a noite
a noite do descanso, a noite do alívio, em que você tem espaço até para você ser você mesmo aqui. Para você se sentir confortável sendo quem você é. Ou reconhecendo quem você é. Talvez você nem saiba quem você realmente é. Então essa lua traz esse espaço seguro, sagrado, para você ser feliz, se sentir feliz, emocionalmente falando. É o processo de cura aqui, emocional. Vou repetir o que eu falei no primeiro grupo, né? Essa casa, nesse caso, essa casa representa aqui, usando esse contexto, a estabilidade emocional, a estabilidade mental, mais autoconfiança, mais segurança em si mesma, na sua vida, nas suas relações, nas outras pessoas. É isso que essa casa, nesse caso, traz. O que mais? A foice, a criança. E o coração, no fundo, ficou o navio. Como eu peguei mais uma no grupo 1, vou fazer o mesmo aqui. A foice aqui, tradicionalmente a gente fala da foice como um corte. Algo que é cortado, ceifado da sua vida. Isso é extremamente positivo. E eu vou dizer que essa foice representa o fim definitivo dos padrões emocionais limitantes negativos que te prendem a esse padrão de relação que eu falei no início, consigo mesma e consequentemente com o outro. Isso aqui para mim representa esse processo dessas cartas, representa um processo de cura que corta, acaba, encerra de uma vez por todas com esse padrão, e isso te abre para uma nova realidade. Essa foice corta tudo isso de antes e abre espaço para o novo chegar na sua vida. Seja uma nova ideia, imagem, perspectiva de relação com as pessoas que já existem na sua vida, com seus familiares, com seus amigos, suas relações amorosas, se você já está em uma, com seus filhos, se você tem. Seja uma abertura, uma possibilidade de viver novas histórias, de encontrar novas pessoas, de se alinhar com uma nova família de alma, um novo grupo social, a sua tribo, novas relações amorosas, novas amizades. Você aqui, quando você passa por esse processo, você se abre para uma nova vida. Essa criança representa isso. Para alguns vai ser literal até. É uma possibilidade de, no futuro, você ter a sua própria família. Ter uma criança, de fato, se assim você quiser. Não é disso que eu tô falando, mas é também possível, porque a gente tem essa criança com coração. A gente tem aqui, eu diria que um novo amor para você. Então, se fizer sentido, vai ser isso. Para quem isso não faz o menor sentido, a gente de fato está falando de uma nova dinâmica nessas relações, mais amor nessas relações e principalmente na relação com você mesma. E é ela que vai dar o tom de todas as outras. Então, para mim, aqui é uma leitura lindíssima de cura. Cura emocional, cura de feridas, cura de padrões. Como eu sempre falo, eu falei isso no grupo 1, eu acredito muito na gente buscar isso. Ouvir essa mensagem e não ficar esperando acontecer. Ir em busca. O que você precisa fazer? O que você precisa resolver na sua vida? Você não sabe? Você não tem consciência? Busque ajuda. Você pode entrar em contato comigo, inclusive. Aqui embaixo fica o link do meu site para a gente agendar sessões de atendimento terapêutico, de acompanhamento terapêutico. Para você conseguir olhar e descobrir
olhar, resolver, integrar, curar. Isso que te aprisiona num determinado padrão que aqui tem espaço para ser curado de uma vez por todas. Eu diria que se você queria um sinal, que é o momento de olhar para isso, para você ter novas oportunidades na sua vida, esse é o momento. Se você quer, se você deseja, se você almeja uma nova vida, um novo amor, novas relações mais harmônicas, mais alinhadas, mais equilibradas, como tem disponível aqui, é preciso se mexer para fazer isso acontecer. Então, aproveite essa oportunidade, grupo 2. É isso que eu tenho disponível para você. A gente se vê no próximo vídeo.